Governo federal reconhece situação de emergência por estiagem em 14 cidades em 6 estados. E você vai ver ainda. Aumenta a escalada de tensão no Oriente Médio. Irã e seus aliados preparam resposta aos assassinatos de líderes islâmicos atribuídos a Israel. Primeira-ministra de Bangladesh renuncia e foge do país após protestos deixarem cerca de 300 mortos. E ainda, nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade brilha no solo e conquista a medalha de ouro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na HIT. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo, como sempre, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto. E a gente abre esta edição trazendo uma informação de que o Brasil celebra hoje o Dia Nacional da Saúde. Há quase 60 anos, a data foi instituída no aniversário do médico e sanitarista Oswaldo Cruz, personagem primordial na construção da saúde pública brasileira. De lá para cá, o Brasil passou por inúmeras mudanças políticas, econômicas e estruturais de sociedade. E ao longo de 36 anos, o Sistema Único de Saúde obteve muitos avanços e alguns reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como exemplos de experiências exitosas em outros países. Ainda assim, há muitos desafios que impedem o pleno desenvolvimento do sistema. Para falar melhor sobre esse tema, esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a médica e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, Rosana Onoco. Bom dia, doutora Rosana. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da HIT TV. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece por ter aceitado. Doutora Rosana, quando nós comparamos o Brasil com outros países que contam com sistemas de saúde semelhantes, ao SUS, nós percebemos que o investimento público em saúde é muito baixo aqui no nosso país. Essa falta de recursos, ela é um dos principais problemas da saúde nacional ou ainda o principal responsável? Ela é uma dos fatores estratégicos que limitam o desenvolvimento do SUS neste momento, né? Assim, os países que têm sistemas públicos parecidos ao SUS, vamos dizer, que dão cobertura universal para toda a população, primeiro que tem poucos países do tamanho do Brasil que façam isso, né? Mas quando a gente vê os sistemas parecidos, semelhantes, o gasto público é maior que o gasto privado, né? E na maioria desses países, o gasto público ronda os 6, 7% do PIB. O Brasil está gastando 3 a 4% do PIB em saúde, muito pouco, né? E aí, quando a gente fala da composição do gasto público e do gasto privado, significa dizer que as famílias, de uma certa forma, estão desembolsando, né? Tirando do próprio bolso para completar esse financiamento. Por isso que a gente insiste, o SUS tem um sistema importante de financiamento que combina, né, os aportes do sistema do governo federal com o estadual e com o municipal, mas a gente sabe, a partir dos estudos que a gente tem realizado, que, de fato, o componente de contribuição, né, orçamentário federal precisa crescer. Ele tem conseguido aumentar um pouquinho nesses últimos ano e meio, mas isso é insuficiente para as demandas de um sistema como o nosso em um país do tamanho do Brasil. Na sua avaliação, doutora, quais são os caminhos, então, para superar essas questões? O que a gente pode fazer? O que o Brasil pode fazer, então, para fortalecer o SUS? Além de aumentar esse financiamento público, e ali sempre uma questão de valores, né? Porque você veja, hoje a gente está falando de emendas parlamentares, emendas impositivas, gastos que passam, vamos dizer assim, ao margem, ao lado, né, da priorização da política pública. Então, há um momento que é da priorização da política pública, incluindo o parlamento nessa discussão, né? Mas também a gente tem alguns gargalos que a gente precisa resolver no nosso sistema. Um tem a ver com o provimento, que a gente chama que é assim, a disponibilidade de pessoas bem formadas, bem treinadas,
onde as pessoas precisam delas, né? E isto a gente tem insistido muito, tanto na Brasco quanto na Frente pela Vida, na necessidade de se criar uma verdadeira carreira, né, para o Sistema Único de Saúde. Veja que absurdo que é que a gente tenha no Brasil. Tem carreira para os militares, tem carreira para a justiça, tem carreira em vários outros campos, e um campo tão relevante, estratégico para a população brasileira como é o SUS, a gente não tem. Então, esse é um ponto central. E um outro ponto que a gente tem insistido muito é na organização do sistema do ponto de vista regional. Por quê? Nosso sistema é descentralizado até as prefeituras, ou seja, o executor último das ações de saúde, na ponta, são os prefeitos e os secretários de saúde. Mas veja, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, alguns tão grandes quanto São Paulo, Rio de Janeiro, e outros tão pequenininhos com 4 ou 5 mil pessoas. Então, é impossível imaginar que esses municípios pequenos vão ter a mesma capacidade de resolução, né, e de instalação de equipamentos, e por isso que é necessário, e todos os países do mundo que têm sistemas parecidos conseguem ter uma boa instância de regulação regional, né, onde possa se pactuar, então, tanto esse fluxo de recursos, né, quanto investimento em recursos humanos, em pessoas, profissionais treinados, quanto na distribuição do acesso a especialidades e a tecnologias. Com certeza, essa questão da carreira, né, no SUS realmente é um ponto muito importante, doutora, que você levantou, porque quando a gente vê muitos municípios muito pequenos, municípios de interior, né, muitas vezes não conseguem encontrar profissionais de saúde, porque muitas vezes não compensa para eles, né, seja por salário, seja pela estrutura, infraestrutura da cidade. Então, realmente, esse é um ponto extremamente importante que você levantou. Agora, no caso, falando sobre a participação popular nas políticas de saúde, qual que é a importância, doutora, de conselhos, das pessoas, da população participar mais ativamente? Nosso sistema tem uma virtude, um lado bonito dele, que ele pressupõe a participação, o controle social, que a gente chama em todas as instâncias. Então, desde o fato de que a gente tem um Conselho Nacional de Saúde lá em Brasília, mas tem conselhos em cada prefeitura e pode ter conselhos em cada equipamento de saúde, ou seja, cada centro de saúde, postinho do seu bairro, deve ter um centro, um conselho de controle. E isso é fundamental porque pela Constituição e pela organização do sistema público, a gente tem a metade dos membros desses conselhos são usuários, são pacientes, né? Isso é fundamental para a gente pensar que as pessoas que usam o serviço são quem sabe melhor dizer o que é mais urgente, como se organiza essa prioridade, qual é o problema com uma fila ou com a outra. Então, eu queria estimular muito as pessoas a se informarem como está a participação social, o controle social, o seu conselho local, né? Na sua unidade básica de saúde, na policlínica perto da sua casa, e entender que esta é uma forma da democracia se exercer efetivamente, né? Às vezes a gente se sente pouco mal representado por algum de nossos representantes, né, que a gente vota e coloca nos diferentes lugares, seja no legislativo, seja no executivo, mas há um espaço para a participação direta da sociedade na saúde que precisa e deve ser ocupado. Então, queria aproveitar hoje, né, esse dia importante que a gente comemora, né, em homenagem a Oswaldo Cruz, o Dia Nacional da Saúde, para dizer que cada um de nós, cidadão, pode dar seu grãozinho de areia para a melhoria do SUS, se engajar, se participar em algum conselho local ou regional de saúde. Com certeza, doutora. Muito obrigada. Olha, o que você disse também, né, finalizou a entrevista com esse convite, né, para a população e trazer realmente essa consciência para que as pessoas entendam, né, que política de saúde ela é feita em conjunto, né? Não basta a gente somente votar, colocar ali representantes, mas a população também precisa participar e entender, né, o papel dela é primordial. Eu quero muito te agradecer, doutora. Muito obrigada pela entrevista, a sua análise, tudo que você trouxe aqui para a gente, extremamente relevante. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Nós acabamos de conversar com a presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, doutora Rosana Onoco.
E agora a gente fala sobre uma situação muito séria. O governo federal reconheceu como situação de emergência por estiagem em 14 cidades em 6 estados brasileiros. Na semana passada, outros 24 municípios foram colocados na lista pela falta de chuva. As emergências foram reconhecidas por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil informou que a situação de emergência em 14 cidades do Nordeste brasileiro é causada pela estiagem, um período prolongado de baixa ou nenhuma chuva, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. A situação de emergência pública reconhece uma situação anormal, provocada por desastres como mudanças climáticas, causando danos e prejuízos que impliquem no comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Apesar de ser menos intensa que a seca, a estiagem produz reflexos sobre as reservas hidrológicas, o que pode causar graves prejuízos à agricultura e à pecuária. Na semana passada, o governo federal já havia reconhecido a situação de emergência em 24 municípios do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Sergipe. Desses, 21 cidades sofrem com a estiagem, 2 com as chuvas intensas e 1 com a seca. E agora a gente vai para o outro lado do mundo e fala sobre o Oriente Médio. As iniciativas diplomáticas foram multiplicadas devido ao risco de uma escalada de tensão na região. O Irã e seus aliados, principalmente no Líbano, preparam uma resposta aos assassinatos de líderes islâmicos atribuídos ou reivindicados por Israel. Vamos ver. Os esforços diplomáticos se multiplicam devido ao risco de uma escalada no Oriente Médio. O G7 expressou grande preocupação com os acontecimentos recentes, enquanto o Irã e seus aliados, principalmente no Líbano, preparam uma resposta aos assassinatos de líderes islâmicos atribuídos ou reivindicados por Israel. Os governos dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Arábia Saudita e Jordânia pediram aos seus cidadãos que abandonassem o Líbano o mais rápido possível. Estou viajando para a França. Vou sair mais cedo do que o previsto porque trabalho lá e não há voos. Meu voo foi cancelado e tive que pegar outro para voltar. Minhas férias foram de uma semana. Fiquei aqui a semana toda. Não mudei os meus planos de viagem. Estamos habituados a esta situação. Não há guerra, mas quase. A situação se agravou com a morte na terça-feira em um atentado à bomba israelense em um subúrbio de Beirute, de um alto funcionário libanês do Hezbollah, e o assassinato no dia seguinte em Teherã, atribuído a Israel, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, ameaçou o Estado hebreu com punição severa, e o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, falou de uma resposta inevitável. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu que seu país está preparado para qualquer cenário. O Irã e seus capangas procuram nos cercar com um anel de estrangulamento em 7 frentes. A sua agressão aberta é insaciável. Estamos determinados a nos defender em todas as frentes, sejam elas próximas ou distantes. O Hezbollah e Israel travam duelos de artilharia quase diários desde 8 de outubro, um dia após o início da guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. Na noite de sábado, o Hezbollah afirmou ter disparado dezenas de foguetes pela primeira vez em direção à cidade de Beit Hillel, no norte de Israel. O exército israelense indicou que conseguiu interceptar a maioria deles. E Bangladesh também é palco de conflitos. A primeira-ministra renunciou e fugiu do país após protestos deixarem cerca de 300 mortos. A premier estava no poder há 15 anos. Milhares de manifestantes invadiram a residência oficial do governo em Bangladesh, que vinha sendo alvo de uma onda de manifestações estudantis contra uma política de cotas para veteranos de guerra para empregos públicos. A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunciou nesta segunda-feira. Segundo o comando das Forças Armadas, Hasina, que era uma das mulheres mais poderosas da Ásia,
deixou o país. As Forças Armadas anunciaram também a formação de um governo interino comandado pelos militares. Os protestos em Bangladesh, um dos países mais populosos do mundo, localizado no Sudeste Asiático, deixaram nas últimas semanas cerca de 300 mortos. Os manifestantes protestavam contra o sistema de cotas do governo, que reserva 1/3 dos empregos públicos para parentes de veteranos da guerra contra o Paquistão, que em 1971 ganhou a independência do país. A política de cotas havia sido abolida em 2018. Mas foi restabelecida em junho deste ano. Segundo o canal local, a Zina fugiu para a cidade de Agartala, no nordeste da Índia. Ainda de acordo com o canal, ela já chegou ao local e o governo indiano deve oferecer proteção à agora ex-premier. E veja a seguir, Rebeca Andrade conquista segundo ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho, nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias do dia. Agora são 11 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. 7 países da União Europeia pediram que a Venezuela publique rapidamente as atas eleitorais. A intenção é garantir total transparência em relação à reeleição, em que o presidente Nicolás Maduro foi declarado vitorioso. Itália, França, Alemanha, Espanha e outros 3 países pediram de maneira conjunta às autoridades venezuelanas que publiquem prontamente as atas sobre os resultados das eleições. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou o presidente Nicolás Maduro no poder desde 2013 como vencedor da eleição do dia 28 de julho, com 51% dos votos, provocando acusações imediatas de fraude por parte da oposição. A oposição disse que sua própria contagem detalhada mostra que seu candidato Edmundo González pode ter recebido 67% dos votos. A declaração conjunta dos 7 países da União Europeia se somou a uma onda de críticas vindas do exterior sobre a maneira como o governo venezuelano vinha encarando a eleição. Algumas nações, incluindo os Estados Unidos e a Argentina, reconheceram González como vencedor da eleição. No Brasil, o presidente Lula recebe o presidente chileno Gabriel Boric em visita oficial. Estão previstas assinaturas de ao menos 17 acordos bilaterais. A expectativa é que o cenário político da Venezuela seja abordado entre os 2 líderes nos encontros reservados. O governo brasileiro afirma que só vai se posicionar sobre a reeleição de Maduro quando houver a publicação de todas as informações das urnas presentes nas atas de votação. O Chile disse que não vai reconhecer o resultado da eleição enquanto não seja verificável. Os governos do Brasil, México e Colômbia emitiram um comunicado conjunto sobre controvérsias sobre o processo eleitoral e pediram aos agentes venezuelanos cautela para evitar o agravamento da situação no país. E aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal realiza nesta segunda-feira a primeira audiência da Comissão de Conciliação sobre o marco temporal. As ações contestam validade de tese sobre demarcação de terras indígenas. A audiência da Comissão de Conciliação, convocada pelo ministro Gilmar Mendes, trata das ações protocoladas pelos partidos PL, PP e republicanos para manter a validade do projeto de lei que reconheceu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Também discute os processos em que entidades que representam os indígenas e partidos governistas, que contestam a constitucionalidade da tese. Além de levar o caso para conciliação, o relator, ministro Gilmar Mendes, negou o pedido de entidades para suspender a deliberação do Congresso que validou o marco, decisão que desagradou aos indígenas.
A previsão é que as reuniões prossigam até o fim do ano. O ministro também fixou o número de representantes que o Congresso e as entidades que atuam na proteção dos indígenas terão na comissão. Pela tese do marco temporal, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que validou o marco. Em setembro, antes da decisão dos parlamentares, o Supremo decidiu contra o marco. A decisão da Corte foi levada em conta pela equipe jurídica do Palácio do Planalto para justificar o veto presidencial. E agora a gente muda de assunto e fala de Olimpíadas, porque nesta manhã o Brasil conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos de Paris. Rebeca Andrade fez história e se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil. Na primeira prova do dia, o Brasil tinha 2 representantes. Júlia Soares foi a primeira a se apresentar e, infelizmente, sofreu uma queda que tirou suas chances de pódio. Quem acabou caindo também foi a favorita Simone Biles, após a grande apresentação da atleta da Itália. A americana acabou se desequilibrando ao tentar acrobacias mais difíceis que o normal. Essa era a grande oportunidade da principal ginasta brasileira, Rebeca Andrade, conquistar a sonhada medalha de ouro em Paris. Última a se apresentar, Rebeca optou por uma coreografia mais simples e se manteve na trave, mas infelizmente a nota ficou abaixo do necessário para o pódio. Logo em seguida, a última disputa da ginástica nas Olimpíadas de Paris, o solo. Rebeca foi a segunda a se apresentar e fez uma participação perfeita, conseguiu 14,166. A expectativa ficou toda em cima da rival da brasileira, a estadunidense Simone Biles, que também fez uma apresentação beirando a perfeição. Ela teve 14,133 na sua nota e, por 33 décimos de diferença, o Brasil conquistou a sua segunda medalha de ouro nas Olimpíadas e conheceu a maior medalhista olímpica da história do país, com 6 medalhas. Que incrível, né? E na edição de hoje, nós vamos conhecer a cidade de Paleochora, em Creta, localizada na Grécia. Vamos juntos. Paleochora é uma fascinante vila costeira na região de Creta, na Grécia. Localizada ao longo da costa sul da ilha, oferece praias com águas cristalinas, além de uma atmosfera tranquila. É conhecida por seu charme rústico, ruas estreitas e arquitetura tradicional. A área também é popular entre os turistas que buscam uma experiência mais autêntica e relaxante, longe das grandes multidões. Além disso, Paleochora é um ótimo ponto de partida para explorar as belezas naturais e culturais da região. E antes de encerrarmos esta edição, é claro que a gente vai ver uma câmera com vista de Paleochora, ou Paleochora, como você preferir, na cidade de Creta. Saindo do estúdio HIT em São Paulo, vamos diretamente à Grécia. E olha, esse resort à beira-mar foi construído sobre as ruínas da antiga cidade de Calamide. Da nossa câmera ao vivo, Paleochora, uma vista de tirar o fôlego do adorável porto da cidade pode ser vista, olha só. A cidade tem muito a oferecer aos visitantes, de praias bem organizadas a pequenas enseadas abrigadas. Ao longo da costa, entre as vilas, inúmeras praias podem ser encontradas e várias delas, inclusive, foram premiadas com a bandeira azul, que certifica águas limpas e cristalinas. E foi assim que essa cidade pequena em Creta conseguiu conquistar os corações de milhares de turistas que retornam ano após ano. Com essas imagens lindíssimas e esse mar azulzinho, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Tchau, tchau.